penso que todo mundo, não todos, mas conhecem esta frase de Rafael Iglesias, do Argentina. É um pouco para retomar essa introdução que ha feito Álvaro ontem, sobre ele falava da história do Paraguai, do Brasil, da colônia, mas penso que isso que falava Álvaro ontem está diretamente relacionado com essa frase de Rafa Iglesias, porque Rafa dizia e repetia muito esta frase, Solano, e penso que Álvaro também, não sei, Fernando, si vos lo escuchaste muchas veces repetir esta frase, y penso que está certo no sentido de que falava Álvaro, que a história aqui em Sudamérica ou em Latinoamérica é breve, mas não estou de acordo se vamos a pensar no museu mais grande do mundo, o maior museu do mundo. Porque se vamos a pensar em o museu mais grande do mundo, a história realmente não é breve. Tem muito mais que a chegada dos espanhóis, dos portugueses, ou dos ingleses, franceses, ao continente americano, ou ao descobrimento do continente americano, que é mais ou menos do 1400, mais ou menos, 600 anos. Então, sim, estou de acordo que é certo que somos mais geográficos que históricos, mas não que a história é breve. Por exemplo, o nome do Paraguai, que é um nome que se fala em Guarani, também como Uruguai, é uma coisa que somente se pode compreender se vamos mais do descobrimento de América, porque Paraguai tem muitas interpretações. Uma interpretação do Paraguai é o água que vai hacia o mar, o água que corre hacia o mar. E é muito significativo, tem uma interpretação que está diretamente relacionada com a geografia. Então, partindo del nome que identifica a nosso país, podemos dizer que somos mais geográficos, não? Porque o rio é parte, um elemento essencial da geografia. Pero a história não é breve, porque a história nasce aqui do homem, del Homo sapiens, há 70.000 anos. E começa a viajar e chega aqui, a este lugar. Se ha descubierto que llegó hace 12.000 años
Y entonces seguramente acá un poco más. Entonces, quienes llegan a este lugar son los guaraníes y los tupíes. Y son una cantidad de tiempo que no es breve. Si la historia comienza con ellos, la historia del hombre, la historia de nuestra cultura, porque falamos guaraní y el origen del guaraní viene con esta familia. Una familia que se origina en este lugar con los caribes o caraíbe, que Solano también me puede ayudar con la interpretación, y una familia que estaba en el Caribe, en el Mar Caribe. Uma interpretação é que o nome do Mar Caribe tem uma origem, uma raiz que proviene del guaraní del Caraíbe. También puede ser una interpretación que Panamá es una derivación do guaraní porque significa Panambi. Se sabe que Panamá tem uma coleção increíble de mariposas. ¿Se fala mariposas en portugués? Borboleta. Ok. Obrigado, Álvaro. Farfala, Então, farfala. farfala, exacto. Farfalela. Va bene. Ok. E Panambi em Guarani, Panamá é o nome do país. Também se pode interpretar o país Cuba como Cuiabá, que Cuiabá se pode interpretar como o paladar da língua, porque é o céu, o cielo de la língua. Então, essa família do Caribe desapareceu acá, justo em Venezuela. E em Venezuela tem muitos estudos que falava Solano quando começamos essa conversa hoje, de uma teoria, de uma interpretação também, que é o Catuguá. É a suma de Caribe, Tupi e Guarani, que mais tarde de 12.000 anos, mais menos, pegam viagem dos guaraníes a Paraguai e os tupis a Brasil. Então, somos não solamente politicamente irmãos, sino que culturalmente temos uma raiz muito mais perto, ¿no? Cercana a outros países latinoamericanos. Lastimosamente, Brasil no ha conservado el idioma tupí oficialmente, sino sería aún más fácil y más cercana la relación de muchísimas lugares geográficos que tiene Brasil nombrados en tupí, como Anhangabaú, como Copacabana, Ibirapuera, não sei, tem muitos.
Então, isso é o que nosotros vemos como não, eu perdi. Se podemos tentar, então, outro. Los arquitectos, si vamos a pensar que la historia es breve, vamos a tener siempre este concepto de lo que sería el museo más grande del mundo. Pero si tenemos en cuenta realmente la historia, la macrohistoria, para nosotros este dibujo, este diseño podría representar de manera más cercana la idea del museo más grande del mundo. Este dibujo es un dibujo de un indígena, no es guaraní, es chamacoco, que es una familia indígena que se encuentra en la triple frontera de Bolivia, Brasil y Paraguay. Y es una interpretación del cosmos, de el inicio y el final del hombre, representado por una espiral y que tiene metido adentro los hombres, los pájaros, la naturaleza, los árboles, la selva. Entonces, quería retomar la conversación, que la introducción de Álvaro, y dar un poco más de otra aproximación a lo que podría ser el museo más grande del mundo. Y partir un poco de esa idea de Rafael, que decía que la historia es breve. Creo que no es breve, pero sí que sin duda somos más geográficos que históricos. Entonces, Solano, ¿cómo hacemos la presentación de los trabajos? Continúa, Javier. Me parece espectacular, una buena introducción y después seguimos hablando, sí, claro. No, porque ahora podemos mostrar los trabajos. Hablamos con Álvaro y Fernando y querían que yo muestre un poco la capilla. Bueno, entonces vamos a ver solamente dos trabajos. No sé cuántos trabajos vas a mostrar. Los que no se aburran. Bueno, ok. Entonces, este es un proyecto, un trabajo, es una obra construida que fue en el 2018. Fue para la Bienal de Arquitectura de Venecia y bueno, fuimos invitados 10 equipos, estudios de arquitectura por el arquitecto curador del pabellón del Vaticano, que fue Francesco Dalcó, para presentar un proyecto con construcción del proyecto para el pabellón del Vaticano, que estaba representado por 10 capillas en un parque. Francesco Dalcó ponía dos directrices como común denominador para cada equipo, que consistía en que
cada capilla debería tener como referente a Sigmund Asplund, el arquitecto sueco muy conocido, un maestro de la arquitectura moderna y nórdica de Europa, que había entre sus trabajos más representativos e icónicos es una capilla que se llama la Capilla del Bosque, construida en un cementerio, en un momento en el cual se replanteaba toda la utilización, el urbanismo y el sentido de los cementerios para implementar todo este sistema de crematorio. Entonces, la capilla es esta. Es una capilla que, a diferencia de todas las otras capillas, es una capilla especialmente para los muertos. Es el lugar donde se le ofrece el último adiós, la despedida al ser querido que posteriormente va a ser cremado y convertido en cenizas. Bueno, yo no voy a describir la capilla porque todo el mundo la conoce, si no la estudió en alguna cátedra de historia, la vio por su propia cuenta, pero es esta capilla que está en el mismo bosque del cementerio, y tiene esta particularidad y por lo cual es tan famosa, tan icónica, en el cual tiene metido el concepto de la arquitectura universal y la arquitectura local en un mismo proyecto. Viendo así, hace referencia al Panteón romano con su columnata al frente y su espacio central circular, y que es el corte, pero que por otro lado, por fuera, incorpora una cubierta, un techo que hace que esté más relacionado con la arquitectura local nórdica, de los grandes techos para el frío y para poder deslizar la nieve. Acá se pueden ver la entrada de la capilla y las calaveras que forman parte del simbolismo, el espacio central que tiene una directa relación con el Panteón, las columnas clásicas que rodean al espacio, y por fuera la referencia a la arquitectura nórdica con estos techos con gran volumen y con mucha caída, ¿no? Entonces, el Panteón y la arquitectura nórdica hacen que Francesco Dalcó elija hacer un homenaje a Asplund, porque el lugar, el sitio elegido para la construcción de la capilla era este parque que se encuentra en San Giorgio, en la isla de San Giorgio Maggiore. Acá está la iglesia de Palladio, para ubicarnos. Este es San Marco, esta es la punta de la Dogana. Entonces acá tenemos este triángulo tan famoso en Venecia, en donde ellos dan un simbolismo a este lugar vacío que le llaman el bacino. Bueno, esta es una aproximación de ese parque que se encontraba hasta el momento de la Bienal un poco como el patio trasero de la basílica, del proyecto de Palladio.
Por aquí se tiene un laberinto de Borges, y realmente cuando uno llega aquí a la estación de Vaporetto tiene que caminar por esta fundamenta y meterse acá al parque. Y si no, puede llegar en embarcación por la Laguna Sur, directamente al parque, que estaba relativamente abandonado. Aquí está el famoso Hotel Cipriani, donde suele ir a tomar vacaciones Álvaro y Fernando, eh, cuando van a la Bienal de Venecia. Claro. Y acá está, bueno, la iglesia de San Giorgio. Ganha um Ray-Banzinho, Sí, Rolex. Sí, sí. ahí se ve Cipriani al fondo, y este es el parque, que esta era la fisonomía del parque antes de que se construya ninguna capilla. Era un parque totalmente vacío, sin ningún tipo de programa. Bueno, la segunda directriz, aparte de hacer homenaje a Asplund, por lo menos la que a mí me encomendó el arquitecto Dalcó, era que para que estas capillas tengan sentido, estas capillas deberían ser posteriormente desarmadas, desambladas, y poder ser donadas a comunidades que han perdido este espacio por culpa de un terremoto. Había ocurrido muy cercanamente un terremoto, que es este que está registrado acá, muy cerca de Venecia, a 150 kilómetros, muy cerca en el centro de Venecia. Esto fue en el centro de Italia. Y bueno, esta era la situación en la cual conocemos que muchos centros urbanos de Italia son presas y verdaderamente dañados, han perdido un patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, de todo tipo, muy grande, con toda la sucesión de terremotos. Bueno, ahí se puede ver un campanile que ha quedado solitario, y es así como se pensaba el Papa que estas 10 capillas podrían ser unas capillas que posteriormente puedan ir a servir temporalmente a estas comunidades. Entonces es ahí como cuando la capilla tiene el nombre de capilla nómada, porque era una capilla que iba a construirse en Venecia, pero que tenía el fin de viajar, de ir a otro lugar, a ser desarmada. Hoy día las capillas están consideradas patrimonio cultural de Venecia, y por el Ministerio de Bienes Artísticos y Culturales, y por lo pronto hay un convenio con la Fundación Chini de dejar las capillas en el parque por una cierta cantidad de años. Bueno, en esta historia sí entra ya a ver y cómo fue la historia de pensar esta capilla. Y este pequeño pasariño namao, hay una música, parece, en Brasil, que dice así. Es un juguete que existe en todas las ferias, en un semáforo se puede comprar, en una mesita de la calle. Un juguete que siempre ha llamado la atención por la forma en que se puede equilibrar con un solo punto de
de equilibrio. Este pajarito coincide con este juego, ¿no? Que ustedes no van a creer, pero esta es una fotografía muy mala que yo la tomé porque cuando yo estaba pensando en ese pajarito, coincidió uno de los últimos viajes de Paulo Méndez a Asunción. Y yo por curiosidad, mientras Solano y los otros amigos estaban esperando para estacionar el auto y tomar una cerveza en el San Roque, en el bar San Roque, yo le pregunto al maestro, al arquitecto Paulo Méndez, si él conocía a ese pajarito, y él me dice que claro que conocía a ese pajarito, ¿cómo no? Y le pregunto cómo él piensa que ese pajarito se sostiene. Y entonces me cuenta que no tiene idea, pero sí que me puede mostrar algo que piensa que se equilibra de la misma forma. Y me construye en el bar San Roque esta cosa con 2 tenedores, 2 escarbadientes y un salero. Y me dijo, esto es todo lo que puedo ayudarte. Posteriormente, ya más cercano a concretar el proyecto, empiezo a investigar qué otras cosas conocidas podían tener un equilibrio parecido. Y encuentro esta cultura de Navarro Valdebec, que también tiene un punto de apoyo y todo el resto de la estructura en equilibrio. ¿Por qué era esta la obsesión por relacionar el proyecto? Porque si el proyecto era para un terremoto, la verdad, buscábamos tener la menor cantidad de relación posible con la tierra, de forma tal que la arquitectura pueda moverse o acompañar libremente la vibración de un soporte, de un soporte, y no así oponerse y quebrarse por su propio peso. Entonces, esta es la laguna de Venecia, en donde todos a muchos que estamos acá nos tocó la experiencia de hacer un workshop y habíamos hecho una experiencia de un desafío ya pensando en este proyecto, era ese mismo año, de construir donde sería el lugar más difícil de construir, porque realmente pensar un proyecto en tierra firme en Venecia o en Italia es siempre un problema, porque resulta ser que ahí puede estar, no sé, la tumba del muñeco de Marco Aurelio y entonces todos los proyectos siempre tardan una enorme cantidad de tiempo y tienen problemas realmente por la base arqueológica. Entonces, habíamos observado que la mejor forma de apoyarse en la laguna, en el suelo, en el terreno de la laguna de Veneciana, era con esto que ellos le llaman estos 3 palos, me sale el nombre de la fórmula ahora, pero se llama la brícola. Esta brícola, que está hecha con brique, que son palos, que también en inglés pueden ser brick, es un elemento que funciona como la mayor cantidad de fundaciones de edificios de Venecia que están hechos con palos clavados en el suelo. Entonces,
pensábamos que para que esta capilla pueda ser nómada, podía estar clavada con la brícola en el agua o en el pantano. Podía tener en el suelo sólido, en la llanura, un pilar, una columna moderna o clásica, común y corriente, y en la montaña apoyarse en la propia topografía. De esta forma, fue pensado que este proyecto podía ser posible, que sirva para el terremoto y a la vez para diferentes geografías. Entonces es aquí donde aparece un poco el proyecto de Navarro Valdevez, en donde este círculo se relacionaba un poco con el espacio central de Asplund en su capilla del bosque. Entonces, este es el diseño preliminar de la capilla, en donde se puede ver acá el trípode donde se apoya la brícola, y este espacio es un círculo que tiene 12 metros, perdón, el círculo interior, me equivoqué, este círculo interior tiene 12 metros de luz libre, que es exactamente la medida del interior de la capilla de Asplund, que se relacionaba al Panteón, y que nosotros la mostrábamos sin techo, ya que el bosque era el propio techo de la capilla. Y estas eran unas pruebas de unos diseños preliminares que le habíamos puesto un techo. Luego, posteriormente, el techo fue sacado de proyecto, en donde mostrábamos cómo esta capilla podía oscilar con un movimiento muy fuerte en la base, de forma tal que podría contrarrestar cualquier esfuerzo que produzca un terremoto. Es así como el ingeniero, ayúdenme con el nombre del ingeniero Solano, Álvaro, ¿cómo se llamaba el ingeniero? ¿Qué ingeniero? ¿Tuyo? Este ingeniero, ¿eh? No, Hugo Correa. el que trabajaba con Angelo también. Ay, se me fue el nombre. O Pedrazzini. Ibsen. Ibsen. No, Pedrazzini. Pedrazzini. Pedazzini de Lugano, sí. Sí, sí, Andrea sí. Pedrazzini. Sí. Andrea Pedrazzini trabajó con nosotros en los cálculos de esta capilla y demostró con todos estos diagramas cómo todas las deformaciones y todos los movimientos que podía tener con un viento de 90 kilómetros por hora, con un viento de 90 kilómetros por hora recién comenzaba a oscilar la capilla, a moverse, cómo se movería con un movimiento sísmico, cómo con la nieve, con diferentes situaciones climatológicas. Y este es el proyecto ejecutivo que se construyó solamente en forma, no se construyó con la misma tecnología constructiva que pensamos con el ingeniero Pedrazzini. Este proyecto está totalmente pensado para hacerlo con madera multilaminada, y el sistema de construcción de esto se hacía a través de un padrino, ¿no?
el padrino, que es básicamente un sponsor, una figura que siempre utiliza la iglesia, un mecenas. Entonces, para que la iglesia, el Vaticano no esté en la crítica que gasta dinero en un festival de arquitectura, políticamente se organizó un grupo de empresas constructoras que puedan construir como sponsor cada capilla. Es así como que cada capilla tiene su sponsor. Y realmente, por lo que el arquitecto Francesco Dalcó nos contaba, era imposible conseguir un constructor en 100% de madera y que tenga la capacidad de poder pagar la obra como sponsor. Entonces se hizo como una estructura mixta, sí, con unas piel y algunos elementos de madera y con el anillo o la estructura principal hecha de metal. Es así como presentamos el proyecto a Marcello Mastroianni, de 8:30, tratando de convencer al Papa de construir esta capilla. Y los músicos que ya se preparaban para la celebración. Y bueno, esta es la forma de proceder que tenemos siempre como proceso constructivo, en donde luego de estas maquetas preliminares que vimos en el video, nos proponemos siempre hacer un modelo a escala generalmente de 1:10, tratando de simular el peso y el sistema constructivo que plantea la obra en la obra real. Entonces acá se puede ver el tamaño de la maqueta. Esta es la carpintería de la oficina, que sigue estando siempre activa, y se le puede ver a una arquitecta, en este caso es Agostina, que está metida dentro de la maqueta, construyendo el modelo que finalmente fue hicimos una maqueta que pesa 70 kilogramos y que se equilibra con los mismos principios y los mismos elementos estructurales que tiene. Bueno, la cruz que se puede ver ahí fue el último elemento, el que más nos costó poner, pero esta cruz se explica porque como estaba a cielo abierto, esta cruz al principio era una cruz simple, normal, pero resulta ser que la sombra que producía el sol, en caso que pase entre los árboles, daba como una cruz invertida. Y en este caso, una cruz invertida sabemos que representa al anticristo. Y entonces dijimos, bueno, que podíamos tener graves problemas si llevábamos una cruz como esa. Así que lo que decidimos fue hacer una cruz tridimensional, de manera de no tener problemas con la sombra, y a la vez esta cruz pueda ser vista desde afuera, y no solamente desde afuera de la capilla, sino que también tenía una relación con la cruz que está en el interior de la Basílica de San Marco, que es tridimensional. Entonces era como una especie de capilla hija de San Marco,
refiriéndose a que su origen realmente estaba en Venecia. Bueno, este es el proyecto que está metido exactamente dentro del Asplund. proyecto de Asplund. Y bueno, esta es la construcción. Realmente el ingeniero Pedrazzini opinaba que lloraba. Opinaba que todo este dimensionamiento era súper musculoso, ¿verdad? Se puede ver el peso que nosotros habíamos propuesto hacer con piedra bruta. Estos estaban hechos con unos bloques de concreto. Esto tenía 20 toneladas de contrapeso a todo el resto de la arquitectura. Bueno, la cruz de madera y otros elementos de madera fueron perfectamente logrados, pero decidimos que como el interior de los huesos de la capilla no eran de madera como se había planteado originalmente, deberíamos ser realmente francos y dejarlos a la vista. Es así como quedó terminada la capilla, metida en el bosque. Allá atrás se puede ver el campanile de San Giorgio Maggiore. Y bueno, cada proyecto quedó metido así en el bosque y había un recorrido que era el recorrido original del parque. Y en esta plaqueta figuraba no solamente nuestro nombre, sino que estaban dos nombres, como pueden ver acá. Uno era el nombre del equipo de proyecto y otro era el nombre del sponsor. Y la capilla, que no la quisieron dejar totalmente libre, que por cuestiones de normas y de seguridad le pusieron le fijaron con dos elementos, con dos tubos, para que no tenga movimiento. Y finalmente quedó así. Este es el techo de la capilla, la propia bóveda del bosque y la bóveda celeste del cielo. Y este es un video que fue una sorpresa para nosotros porque conocimos a un cellista de la... Allora, oggi ho fatto un'esperienza veramente molto interessante. Sì, Ho avuto il piacere e l'onore di esibirmi, di suonare dei pezzi all'interno di quest'opera di questo artista molto simpatico e interessante, Javier Corvalán. In sostanza è una struttura circolare sospesa che riproduce in qualche modo il concetto di cappella, e ho avuto la possibilità appunto di suonare all'interno un pezzo di Bach e di Morricone all'aperto, e devo dire che era come suonare in una sala, in un'ottima sala da concerti. Devo dire che ho suonato in sala da concerti, in sale vere e proprie, che avevano un'acustica nettamente peggiore di quella l'acustica, la sonorità che tenía esta Quindi grande complimento a Javier e ci vediamo alla prossima. En un lugar cerrado. Javier, Sí. o sonido del vídeo está muy alto. No podemos escucharlo. ¿Ahí? Puede bajar un poquito el sonido del... ¿Ahí? Está bien, está bien. Bueno, esta visita no fue pensada, por eso fue
fue registrada simplemente con un iPhone y entonces el registro es realmente improvisado, ¿verdad? Por eso es que se mueve tanto, no fue producido, pero realmente fue un acontecimiento muy lindo. ¿Se escucha? Bueno, paramos aquí. No. Está todo el mundo haciéndote no. Todo el mundo Madonna, ma qué, Javier? Es que yo no escucho nada, no le escucho a ustedes. Es que vos estás hablando encima de la conexión del video, entonces no se te escucha casi, pero todo el mundo quiere ver el video. Y yo no escucho nada de lo que de la música, ni a ustedes no le escucho. Bueno, podemos volver a poner más tarde. Bueno, ya tenemos la mitad de tiempo. No sé si muestro otra cosa o ya comenzás vos, Solano, porque si no se va el tiempo. No, termina, tranquilo, hombre, termina. Tranqui, termine ahí, Javier. No, acá termina la capilla, pero puedo mostrar un trabajo último que estuve haciendo durante la pandemia. Perfecto. Que es una casa en el cerro y es la primera vez que voy a mostrar. Entonces, dale. Qué honra, honor. Sí. Pero, a ver, también tiene fotografías. ¿Dónde está? Fotos acá. Y acá, entonces, tenemos... No. Mostra o nipote, vai, para gente que passou aí. Ver uma foto do neto. Acá estamos. Né, Bueno, esta es una casa que hice para mi familia durante la pandemia. Es un lugar que se encuentra a más o menos 50 kilómetros del centro de Asunción y se llama San Bernardino. Está en un morro a 250 metros de altura y allá en el fondo se puede ver el lago de Pacaraí. Tiene una vista fantástica y bueno, la idea era hacer una casa en este lugar en donde existía una estructura abandonada de una piscina que fue un intento de ya fallido de anterior y que había quedado abandonado ahí. Bueno, este terreno tiene muchísimo desnivel. Acá se puede ver los hilos, el desnivel que tiene, pero la idea es muy simple, es una casa muy simple porque realmente esta es la topografía que tiene mucha caída, más o menos entre este lugar y la calle que está allá abajo, hay como 4 pisos de altura. Solano conoce bien y no sé si él va a mostrar este proyecto también, porque trabajó para un proyecto vecino, pegado. Y la idea era, aquí se puede ver cómo está el desnivel con esos hilos. La idea era muy simple, una casa que tenga 2 vigas de 17 metros y medio de largo y que esta viga tenga 3 apoyos de manera que sea bastante económica
Esta viga es una viga metálica, reticulada. Javier, ¿podés hacer más grueso el lápiz? Porque casi no se ve. Casi no se ve. Bueno, yo veo bien. Okay. ¿Sabe que sería mejor? ¿Sabe que sería mejor, Javier? Hacerlo en blanco, en otro color, más contraste. O en blanco. Ahí se ve. Ahora se ve en rojo. Claro, pero se ve más ancho. Ese es más ancho, ese se ve. Bueno, sí se ve. Entonces, podemos elegir otro color también, pero bueno. Entonces, esta era un par de vigas que, como se ve acá el terreno, desde este punto a este punto, tampoco en ningún punto el terreno estaba nivelado. Era un terreno que tenía desniveles por todos lados. Entonces, la casa, por esto la casa se llama queché. Queché quiere decir en guaraní torcido. Entonces, es una casa torcida, como dirían los mexicanos, chingada, no sé. Entonces, una viga estaba así y la otra viga, probemos en amarillo, se apoya más abajo y estaba así. Sí. Entonces, son dos vigas. Con esta viga se apoya en el suelo, tenía también 3 puntos de apoyo. Es así como viene el proyecto pensado de esta forma, ¿no? Una casa que al principio tenía esta idea y que por ser queché, por tener las dos vigas desniveladas, producían esta deformación en el techo. Un techo que finalmente es como un medio paraboloide hiperbólico. Y esta es la maqueta. Estos eran los 3 puntos de apoyo que finalmente cambiaron. Bueno, el basamento estaba hecho con el 50% del material que sacamos, son las piedras más oscuras, y las piedras más claras corresponden al material que compramos para complementar y hacer la base de la casa. La estructura de la piscina fue utilizada para otra habitación. Es una estructura que tiene un vuelo al frente y le acondicionamos con unos parasoles, y las piedras, las rocas se encuentran por todo el terreno, unas grandes planchas, y las mismas fueron trabajadas en el lugar para poder hacer las escaleras, como se ven acá, y para poder hacer las cercas. Y estas eran el tamaño de las rocas que al cavar encontrábamos, y lo que hicimos fue esta misma roca que encontrábamos acá, le poníamos unos hierros, unas varillas para poder utilizar. Esta es la piscina que ya se va acondicionando el espacio que está debajo del agua para otra habitación. Allá en el fondo se puede ver con claridad el lago de Pacaraí. Y bueno, primero, como siempre, se termina la piscina porque hace tanto calor en Paraguay que es más importante terminar la piscina que terminar la casa, porque para poder seguir construyendo la casa hay que bañarse, hay que estar fresco. Entonces, esta piscina tenía unas ventanas en el fondo del piso,
que hacían que la luz de la piscina sean la luz de la habitación y la luz del día también sean parte de la habitación de abajo a esta habitación. Me gusta llamarle el submarino de piedra, porque era algo que estaba debajo del agua, pero era de piedra. Se puede ver las rocas y los efectos que producen el agua, ¿no? Esto es roca maciza, y estas son las ventanas que tienen la vibración de la luz y el agua y producen como un fenómeno de discoteca natural, ¿no? Unos sueños psicodélicos. Y bueno, en otros lugares tienen una ventana para poder ver la roca madre y las hawaianas que son parte del... Bueno, esa roca que habíamos visto, que los trabajadores habían encontrado en una de las, haciendo un pozo para hacer el cimiento, la levantamos de esta forma, le agregamos unos hierros abajo y la metimos dentro de un muro de hormigón ciclópeo para poder hacer uno de los puntos de apoyo. Y posteriormente, luego de la base de piedra, hay toda una estructura liviana, mixta de madera y metal. Este es un pilar de chapa de hierro metálico que se complementa posteriormente con madera maciza para poder llegar a tener la resistencia final. Y acá se ve ya montando las vigas que se pueden ver ya que tienen dos apoyos. Un apoyo está directamente sobre la propia roca que subimos sobre el muro, y que se ve acá, y el otro apoyo está acá, y el tercer apoyo lo vamos a ver posteriormente, es ese punto que a ver, se puede ver explicando mejor de esta forma. Este es un punto, no, este no funciona. Sí, este es un punto, la roca es otro punto y allá un macizo es otro punto. Acá hay un punto, dos puntos y el tercer punto es la tierra. Y esta es la estructura, como se puede ver, queché, torcida de la casa, en donde una viga está nivelada y la otra viga está inclinada, apoyada directamente sobre el suelo. Bueno, estas son las maderas que posteriormente se asocian a la estructura metálica, y este es el techo que posteriormente queda así, queda como chingado, totalmente torcido, que forma como un medio paraboloide. La casa fue cerrada con una aislación de poliuretano expandido y posteriormente con madera. O sea, es el basamento de piedra y posteriormente las vigas con cerramiento de madera y el vidrio, ¿no? Estas son ya fotos muy recientes de la obra terminada, casi terminada, todavía falta un poco, el apoyo de piedra, aquí está por debajo la estructura de la piscina con la habitación
a la mano derecha y arriba a la izquierda la casa. Este es el lado torcido de la casa que se apoya en el suelo y se levanta como si fuera un lanzador de cohetes al espacio, ¿no? Así. Y el acceso de la casa, que es una estructura de chapa recuperada que funciona a la compresión, son tensores, pero realmente está funcionando a la compresión. Y este es el lado nivelado de la casa. Esta es la viga de 17,5 metros, en donde, bueno, lo que está al centro es un gran espacio libre. Y este que se ve acá, y una rampa para Despacio, Javier, nada. Javier. Es muy rápido. Sí, bueno, nada, más despacio, retroceder. Más despacio. Bueno, allá está el acceso. Está el acceso a la mano derecha y una rampa. Este es el gran espacio libre. La roca a la izquierda en una vitrina que da al exterior. Bueno, algunas cosas que todavía están, por ejemplo, los zapatos. Puedo contar de quiénes son esos zapatos. El terreno de Solano que está allá al fondo. El entrepiso, el dormitorio que está allá arriba también es un entrepiso. Hay un dormitorio totalmente de vidrio para que duplicar la panorámica del cielo y de que desde este lugar también pueda ser visto. Ese dormitorio simplemente se regula con cortinas en el momento que se va a utilizar para dormir o para algún caso de intimidad, como acá se puede ver. Al fondo el lago, arriba el dormitorio, afuera el catre, y para terminar la estructura recuperada, de hierro recuperada para el acceso. Bueno, creo que es todo. ¿Qué hace, Álvaro? ¿Qué hace? Palmas. Está. Palmita. O finito. Dale, Solano. Mas ainda não contou que falta naquele lugar essa cadeira aí que Javier quer comprar. Sí. Está faltando. Já contratei 2 cadeiras. E Javier, você não mostrou foto do teu neto, que passou rapidamente aí. Estava aí o sapato e não mostrou. Que coisa faltou? A foto do nipote. Do neto. Não. Vemos depois, ¿sí? Hacemos um apartado assim, familiar com... Mas bueno. Eu queria fazer uma coisa só para falar com você. Eu não quero desaproveitar essa mostra que fez o Javier mostrando uma outra coisa. Mas se queria poder reflexionar sobre a obra de Javier, as coisas que para mim são muito reveladoras. A primeira vez, Javier, que eu estou olhando sua explicação em torno à capela. Eu fui olhar a capilha, compreendi o espaço, também a presença daquele sistema de equilíbrio que é presente um pouquinho em todos os nossos trabalhos, o trabalho, etc. Mas acontece uma outra coisa que é bem diferente. Eu queria só, se está bem, podemos falar disso, então podemos compartilhar isso e deixar para um outro dia uma outra conversa sobre algum outro trabalho e tal. Nem a pau, Solano. Hã? Nem a pau.
Nem a pau? Que isso? Não, senhor. Não. Vamos se... Ni a palos, ni a Ah, palos. nem a palos. Ah, nem a pau. Tá, um outro dia, vamos olhar isso. Bem, mas o que para mim é interessante, que vocês têm que compreender, talvez o Álvaro, o Carlos, Fernandito é um pouquinho mais jovem que nós, mas vocês têm que compreender que nós acabamos o colégio, a secundária, a instrução secundária, em torno aos anos 80. Então, nós ingressamos na Faculdade de Arquitetura no ano 81. Ano 81, você sabe bem, Álvaro, as críticas, as ideias que estavam permanentes, a reflexão acerca de que coisas eram ou não importantes para nós, aparecia como uma novidade, como uma ideia de renovação contra o absolutismo do estilo internacional, como uma sorte de degeneração, não sei como se diz, uma degeneração. Degeneração. Como se habla degeneração em espanhol, Solano? Degeneração. Uma sorte de degeneração do movimento moderno que impossibilitava a comunicação, que a arquitetura era uma linguagem e tudo isso. Então, também se corresponde com uma época onde Aldo Rossi, muita gente falava da arquitetura do papel, que se você conseguia desenhar e fazer reflexões gráficas sobre a historiografia, sobre a história era um momento muito importante. Era um momento em que essas referências óbvias faziam de gente como Stirling, o próprio Rossi, etc., eram aqueles caras que tinham toda a consideração editorial na época em que não existia ainda a internet, onde não tinha uma democratização da informação. Portanto, a crítica que aparecia sempre era contra o moderno e a favor de aquela condição de reflexão, não de reflexão, de utilização de elementos da linguagem como uma ideia estruturadora de uma arquitetura. Mas aqui acontece uma coisa que é interessantíssima, que o próprio Javier, com a evolução, com a maduração que dá o tempo, por algo, ele é o nono de todos nós, ele pode fazer uma reflexão profunda, vinculada a uma ordem estabelecido, ainda compreendendo que Javier fez os estudos de pós-graduação na UAF, ele fez cursos de restauro e, portanto, tem um adoctrinamento na compreensão de aqueles elementos que tinham que ser referidos oficialmente, mas ele mostra uma outra aproximação que não é servir àquela reprodução automática desses elementos, e se intenta, por uma outra lógica, não figurativa, alcançar talvez um despliegue arquitetônico, onde novamente a questão da gravidade seja presente, do espaço do interior, da fragmentação do espaço existencial, diria, a conversão do espaço existencial no espaço arquitetônico como uma definição particular do espaço existencial, que agora se percebe desde os limites, e a qualificação dos limites são o que fazem, finalmente, a qualificação do espaço e da arquitetura. Eu acho que, por isso,
E mais ainda, porque para mim já a obra era incrível, era muito bom estar lá, é muito bom estar aí naquela particular ilha na Venécia, olhando esse trabalho ao sol e tudo isso. Mas agora, com mais razão, tem, para mim, uma explicação que fortalece ainda mais o desfrute daquele jeito. Porque, além disso, é o caminho que, finalmente, para nós, significa as possibilidades de trabalhar com os pré-existentes como elementos fundantes para generar uma nova reflexão sobre o ser humano no mundo. Então, você poderia imaginar, no caso de... quero fazer uma correção, Javier. O Rafael é iglesia, sem S ao final, não é iglesias. É uma igreja. Bem, como Rafael Iglesia falava que nós somos mais geográficos que históricos, a verdade, o que a reflexão inicialmente era, provenia do jeito de imaginar um continente que foi refundado a partir do genocídio de todas as pessoas que moravam nesse continente, mesmo pela força das armas, mesmo pela condição bacteriológica ou imunológica que fez com que milhões de nativos americanos morressem. É a interpretação de sua existência no mundo ficasse sem um relato que dê uma suficiente explicação das coisas. Então, para nós, essa intenção que não solamente, como se fala solamente? Somente. Não somente significa olhar para a cultura do Ocidente, ao mesmo tempo significa um olhar para nossas condições, ainda aquelas que somente nós podemos reflexionar e fazer aparecer. É uma construção que se faz não em frente dos olhos, é dos olhos para dentro, como eu tentava falar ontem. Então, é assim que essa mesma reflexão que faz as condições iniciais, onde fazer arquitetura significa utilizar a matéria, desafiar a gravidade, tentar resistir para proteger, tentar especificar que a maneira mais frugal, tem a palavra frugal em português? Sim, frugalidade, tem essa palavra, sim. Que a maneira mais frugal, que não é somente aquela de austeridade. A frugalidade é uma condição que revela uma ideia de mínima ação para proteger precisamente a possibilidade de fazer umas outras coisas depois. Então, eu acho que aqui no trabalho de Javier, sobretudo a maneira como ele contou hoje, podemos ter uma fonte muito forte de reflexão a partir de reconhecer as histórias que são relevantes para nós e como essas histórias finalmente petrificam no tempo, produzem através da gestação de seus limites o acondicionamento do espaço. E aquele espaço é a resposta de como o planeta se modifica para permitir a vida das pessoas. Então, para mim, foi muito interessante olhar o início que você planteou da trajetória humana
que inicia na África, se expande para a Índia, retorna para a Europa, vai para a China, cruza para a Austrália, cruza o Bering, trabalha sobre os bordes do continente, vem para Panamá, continua alguma linha sobre os Andes, a outra continua a periferia do continente, até que se cruza em diagonal e se funda o último lugar que se reconhece o centro do continente, que é esse lugar desde onde nós temos a sorte de ser os mais jovens dentro do planeta. E talvez por isso é que para nós é interessante reflexionar sobre todas as tradições, porque são nossas tradições, todas. E isso é bem bonito de perceber no trabalho de Javier. Mas contra aquele discurso redutor que fazia que o interesse plástico, o interesse expressivo da matéria como vinculada à espetacularidade, como se fosse que a única coisa que tem ainda que acontecer com o ser humano é o entretenimento, porque a sobrevivência está garantida. Eu acho que precisamente o que acontece nessa época é a consciência que essa sobrevivência não está garantida, que as coisas estão mudando muito vertiginosamente, então que qualquer ação que permita otorgar um recurso maior é um ato de generosidade para nossas sociedades. Então, Javier, muito obrigado. Eu não tinha escutado você explicar ainda a capilha. Se estive lá, se escutei os músicos, se estive na comemoração, na beberação também da capela. Agora também, imagina, Javier acabou sua casa quando ele está listo para desfrutar da tranquilidade daquela vista. Se tudo dá certo, vou tentar iniciar uma obra lá da casa da Javier, só para crispar seus nervos. Coisas assim. Mas a piscina já está habilitada, então a construção você pode fazer. Esperou a piscina, né, Solano? Sim, claro. Mas están todos invitados cuando quieran. Ya saben que en el submarino de piedra tienen una habitación. Oba! Una discoteca, ¿no? Una discoteca. Uma discoteca. Solano, okay. Você falando e o começo da apresentação do Javier, eu lembrei, vamos dizer, nessa pandemia, já faz um tempo, mas nessa pandemia muito se discutiu alguns pensadores aqui no Brasil. Um deles é o Ailton Krenak, que você já deve ter ouvido falar, que é um pensador que é de uma etnia Krenak, que justamente habita o interior do que hoje a gente chama das Minas Gerais, mas justamente o Vale do Rio Doce, que foi o rio contaminado com aquela queda da barragem. São 700 quilômetros de território de contaminação da lama tóxica da mineração e justamente colocou em risco a saúde de mais um desses povos que estão aqui há tanto tempo. E esse pensador que inclusive, tivemos a sorte de trazer na escola, no Seminário Internacional, e ouvi-lo bastante, ele tem uma frase que é muito bonita, que eu acho que é muito o que você e o Javier nos trouxeram, que é a ideia de que o presente é ancestral. É muito bonito imaginar a gente, vamos dizer, como vivendo parte dessa ancestralidade os mais jovens, como você disse, que estamos aqui, né? E
esse exercício, né, Álvaro, que eles estão propondo e que eu acho que também o Solano fez essa linda ponte da obra do Javier com o que é a eleição, né, do museu mais grande do mundo, que é a edição, a seleção do que somos. Eu fiquei lembrando, porque você mesmo ontem citou, Solano, o Borges, e hoje o Javier falou do Borges também, daquele pequeno conto que chama Do Rigor à Ciência. Vocês lembram desse? Ele fez ele faz como se fosse, o Borges escreve, como se fosse uma nota de um texto de um viajante. E eu vou ler para vocês, que é tão curtinho, que eu acho que é uma linda provocação para o nosso exercício, porque ele fala assim: del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados nos satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que este dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste penduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Increíble, ¿no? Porque habla de eso, ¿no? Que eso que hablaba, el suceso absoluto de la representación significa su fin, ¿no? Eu acho que esse é um livro que se chama Contos Breves Extraordinários, que é uma compilação feita com como o nome dele? Aquele que escreveu A Invenção de Morel. Bioy Casares. Bioy Casares. É um livro que fizeram juntos. Mas também, imagine que quando Le Corbusier, as histórias que são pertinentes para todos nós, quando Le Corbusier vinha para Buenos Aires, no ano 1929, ele tinha terminado a Ville Savoie. Ele fez pela primeira vez a travessia até Sudamérica. No barco, ele compartilhou com Josephine Baker. Então, ele ficou totalmente enamorado de Josephine Baker. Ele fez alguns desenhos de Josephine Baker com o corpo nu, somente aquela polheira, saia curta, feita de bananas e tal. Ele desenhou também uma cenografia com frutas e com alguns tambores e tal. E Le Corbusier chegou até Buenos Aires. E em Buenos Aires ele estava convidado pela Victoria Ocampos. E Victoria Ocampos era a irmã de Silvina Ocampos. Silvina Ocampos era a mulher de Bioy Casares. E quando vinha Le Corbusier já tinha uma relação com Yvon Galli na França, mas tive assim uma perturbação na sua trajetória com Josephine Baker. Mas quem se sentiu muito aflito com a presença de Le Corbusier foi o próprio Borges, porque Borges já era escritor e como ele era próximo a Bioy Casares já estava com a irmã da Victoria, é que ele começou a fazer os estudos, escutou a Le Corbusier falando na explicação do Museu de Crescimento Ilimitado, como uma obra importante, assim, que pudesse sempre estar aumentando a coleção e tudo. Então, Borges com Bioy começam a falar
eles se imaginam que o crescimento, que o museu de crescimento ilimitado cumpria com a sentença de seu nome. Então, cobria a extensão completa do planeta e fazia de todos nós uns errantes no interior do museu, totalmente perdidos naquela gigantesca construção. Portanto, aquela construção era um absurdo, porque ainda quando Borges imaginava um espaço infinito, eles imaginavam um espaço infinito na biblioteca, mas não num museu, e a biblioteca era somente um espaço onde se armazenavam a maior quantidade de livros, mas a condição sempre era finita, não poderia ser de crescimento infinito. As anedotas de aquele foi também porque Le Corbusier, não somente depois foi a São Paulo, foi a Rio de Janeiro, também vinha ao Paraguai. Então, ele foi convidado para fazer o voo inaugural de uma nova aeronave. A companhia que fazia aquele trajeto era a Aeropostale, aquela que hoje todo mundo utiliza as franelas de Aeropostale. Bem, essa era a companhia. Ele pegou um avião na Buenos Aires, ele fez das 6 noites que ele tinha para contar suas teorias, ele fez 3 em Buenos Aires, partiu, vino para o Paraguai, saiu de Buenos Aires, depois foi a Monte Caseros. Monte Casero é o limite entre Uruguai, entre Argentina e Uruguai, Argentina, Uruguai e Brasil. A seguinte parada foi Posadas, que é Posada Encarnação, já no limite entre Paraguai e Argentina, e finalmente ele arribou a Assunção. Ele ingressou como Charles Edward Jeanneret. Ele figura saindo do Paraguai como Le Corbusier. Então, ele volta e faz exatamente o trajeto inverso, vai para Posadas, vai para Monte Caseros e arriba finalmente a Buenos Aires. Mas a anedota mais interessante é que esse voo inaugural era de uma aeronave maior, mas o piloto daquela aeronave era Etienne de Saint-Exupéry, Etienne Antoine de Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe. Eu acho que é assim o nome no português, sim, Principito em espanhol. Sim. O Etienne Antoine de Saint-Exupéry, ele morreu no Campeche, na Florianópolis. E tem aí toda então, aquele jeito de um mundo que não estava globalizado, saía de uma cidade e aparecia na outra, era o mesmo relato de iniciar a fazer uma viagem, chegar a um planeta novo, novas expressões, nova maneira de falar, nova língua, etc., etc., e as razões pelas quais cada uma dessas histórias ficavam feitas. Bem, essas são as histórias que fazem a nossa. O próprio Rafael Iglesias, só para fechar aqui o loop, ele falava que no momento em que Le Corbusier descendeu no Monte Casero, tive relações sexuais com sua avó. Então, ele pensava que ele era descendente direto de Le Corbusier, filho direto de Monte Casero, argentino. Só uma piada só para fechar a história completa. Isso, eu acho que é o momento de fazer aquela viagem, um pouquinho de descoberta. É o momento de poder sair de nossos universos tão rígidos e tentar descobrir as bondades da terra ignota. Para isso, nós temos que deixar de olhar e abandonar o território da erudição, porque
conhecer e dar conta das diferenças, mas compreender sempre é dar conta das semelhanças, construir as semelhanças. Então, se nós podemos construir as semelhanças, finalmente nós vamos poder ser um planeta com uma só sociedade que pudesse cuidar e compartilhar a vida de todos. Mas para fazer isso, é preciso construir essas semelhanças, e essas semelhanças não tem por que fazer desaparecer as diferenças, mas é o jeito de compreender aquele que nos vai permitir ficar mais próximos. Lindo. Não. Já. Você quer defender, Javier, de alguma coisa que não falei? Absolutamente. Quando o Solano apresentar os dele, né, Álvaro? Daí o Javier pode... Ele faz a faz o contra-ataque. Vai ter minha vingança. Não, só para explicar, no início, é interessante também, em nossa história, o trabalho de poder... A gente pensa que nós somos, naturalmente, somos amigos, crescemos no mesmo bairro, pertencemos à mesma geração e tudo isso. Ontem ele explicava que ele provenia de um colégio de monjas e eu venia de um colégio de curas, mas nos dois colégios se falava francês. Era aquilo que nós estudávamos e tal. Mas, na verdade, quando iniciamos as nossas carreiras, as diferenças eram muito fortes, porque Javier tive na Universidade Católica uma primeira seleção paraguaia de arquitetos que na época estavam fazendo coisas e eram praticantes e tal, mas eu estudei na universidade pública, onde tinha umas condições que eram totalmente distintas. Então, no processo de Javier, ele teve sempre referentes, pessoas que puderam acompanhar seus pensamentos, fazer exercício crítico e tal. E a verdade é que eu vinha de uma condição muito mais da rua, porque o abandono da universidade pública naquela época era muito significativa. Então, a reflexão, na verdade, o que acontecia era que, para o governo ditatorial, era muito importante poder mostrar que eles generavam respostas para a juventude. Então, cada vez era maior a quantidade de alunos que ingressavam na universidade, a facilitação da obtenção de títulos para que ninguém tivesse problema e para que todo mundo esteja contente com aquele governo e tal. Então, as condições eram particularmente, diametralmente opostas, mas também isso fez que no início de nossas carreiras independentes tivéssemos muito que falar, tivéssemos muito que explicar as nossas diferenças, mas o momento mais importante para nós foi aquele quando começamos a construir as semelhanças. Então, essa construção das semelhanças, esse poder influenciar mutuamente os trabalhos de um com respeito ao outro, já não tinha como objetivo marcar essas diferenças, e sim tinha como objetivo tentar fazer coisas juntos. E isso se explica finalmente também com a constituição do Taller, com a constituição de muitas outras experiências que fomos conseguindo fazer com o tempo. Por supuesto, ao mesmo tempo, a consolidação de uma amizade que se expressa com uma admiração mútua mais forte cada vez. Isso.
Lindo, Solano. Demais, demais. Boa partida, hein? O módulo Paraguai. Seguimos na próximo lunes, não? Próximo lunes, quem teremos? Já sabe, né, Ana? O próximo lunes é um dia muito significativo porque é o dia do Natal de Paulo, 93 anos. Isso. Aniversário do Paulo. 25 de outubro. É, isso mesmo. Sim. Essa noite vai estar com nós Milda Rivarola. Já é amigo. Porque ao dia seguinte, na madrugada do dia 26, eu parto para os Estados Unidos, assim que o dia 26 eu vou estar no avião no momento do encontro. No dia 25, Solano, você participa também de uma mesa com o Ângelo, não? Sobre o Paulo, né? Sim. Bonito. Eu falei o dia domingo com Helene, só para falar que eu tinha essa responsabilidade de falar de Paulo, tudo isso. Ela falou que ela estava segura que falaríamos com o máximo de Onde vai ser, Solano? E cuidado. Não sei, Álvaro, porque eu é acho virtual, que né? Mas é do CAL, Álvaro. É do CAL. CAL. Mas Centro não, Cultural do Centro Cultural do Brasil. Mas eu acho que vai estar na rede e que é promovido pela Cancilleria brasileira, porque eu vou passar o link. Vai estar passa aqui. Boa. Aquele embaixador do Brasil. O André Correia do Lago. Correia do Lago. Então, eu acho que ele vai ser de interlocutor. Eu fiquei sabendo também que... Mas... em nosso calendário tem uma equivocação. O lunes 25 será Solano com Milda. Isso. E na no terça 26... o Guilherme com você. Sim. Tá bem. Temos que trocar o isso. Dia. Tá. Trocamos. Ok? Eu vou estar segunda também. Eu já vou estar em Portugal e também em homenagem ao Paulo, eles chamaram os amigos do Paulo em Portugal, né? O Ricardo Bach-Gordon, que fez o projeto dos coxes, a Inês, que fez aquele projeto daquela casa, do pequeno Sesc, e o Nuno Sampaio, da Casa da Arquitetura, e vão aproveitar a minha ida com a Crista para também fazer uma conversa sobre o Paulo. E eu também tive essa vontade de falar com a Helene, com o Pedro. Falou? Falei. Escrevi a Cris escreveu também para o Pedro, para a gente compartilhar isso, né? De estarmos com o Paulo, todos nós, no dia 25, né, Solano? O que é a frase que para mim é incrível, que é o lugar dos mortos, é nos lábios dos vivos. Então, se nós queremos dar um bom lugar, já é isso mesmo. Responsabilidade de poder ter presentes eles. Isso mesmo. Bem, a gente se vê. Até segunda. Até segunda. Ok. Tchau, turma. Obrigado, Javier. Obrigado a vocês. Obrigado. Tchau. Tchau. Essa casa, eu vou ficar nessa discoteca aí. Ok. Tchau, muitas graças. Quando eu acabe a obra.